Aleluia. Louvado seja Deus. Deus é amor, mas Deus é fogo consumidor. Aleluia. Glória a Deus. Isaías, capítulo 46, a palavra de Deus. Glória a Deus. Capítulo 46, no versículo 6 e 7. Gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças, assalariam o ourives, e ele faz um Deus, e diante dele se prostram e se inclinam. Sobre os ombros, o tomam, o levam e o põem no seu lugar. Ali está, do seu lugar, não se move. E se recorrerem a ele, resposta nenhuma dá, nem livra alguém da sua tribulação. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Sobre os ombros o tomo, eleva e põe no seu lugar. Ali está, do seu lugar não se move. E se recorrerem a ele, resposta nenhuma dá, nem livra alguém da sua tribulação. É porque o povo não lê a palavra de Deus, é porque o povo não lê a Bíblia. Se o povo começasse a ler a palavra de Deus, eles iam sair da idolatria. Iam entender que Deus é Espírito. Iam entender que Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em Espírito e verdade. Mas o povo, ele quer ver. Se ele não vê uma imagem, uma estátua parada na frente dele, para ele se prostrar, para fazerem as suas petições, o homem não se contenta. Quanta idolatria em Sorocaba, uma cidade idólatra, uma cidade de maçons. A maçonaria está em vários lugares dessa cidade. Vocês acham que o diabo está de brincadeira? Aonde você vai tem um obelisco maçom. E quem deu ordem para eles colocar lá o obelisco lá perto da prefeitura? Quem que deu ordem para eles colocar lá? Será quem que deu ordem para colocar um obelisco maçom na frente da prefeitura? Será quem que está alinhado? Quem que se alinhou? O povo precisa abrir os olhos para a verdade. Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando. E vocês precisam ler a palavra de Deus. Não fique só ouvindo o que eu estou falando. Pegue e vá para a sua casa e comece a ler a Bíblia Sagrada, para vocês entenderem, conhecerem a verdade. Porque Deus diz: o meu povo está perecendo por falta de conhecimento. Nem tanto por falta de conhecimento, por falta de preguiça. Preguiça de ler a palavra de Deus. A palavra do Senhor nos diz, no livro de Provérbios: vai ter com uma formiga o preguiçoso. As formigas trabalham dia e noite, e você tem preguiça de ler a palavra de Deus. As formigas carregam ali aquelas folhas, aqueles pedacinhos de madeira dia e noite. Mas o homem, Deus abençoe. Vem aqui, jovem.
pode mandar mensagem lá, tá bom? Certo. E eu só sigo o seu canal. Ah, não é teu nome? Manda uma mensagem depois lá no canal, lá que eu vou dar um oi para o seu coração lá, tá bom? Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Um dia, eu estava na minha casa, logo que eu me converti ao Senhor, eu estava na minha casa, e eu estava desempregado. Para você entender a palavra que eu estou falando aqui, eu estava desempregado, eu estava na minha casa, e eu pedia para Deus um serviço. Eu ficava pedindo para Deus abrir uma porta. E me lembrava da palavra de Mateus capítulo 7. Batei na porta e a porta se abrirá. Porque todo aquele que bate, recebe. Aquele que busca, encontra. E eu pedindo para Deus um trabalho. Para Deus abrir as portas para um trabalho. Mas eu estava na minha casa. Como é que Deus ia abrir a porta se eu não fosse bater nas portas? Será que Deus ia abrir a porta para mim? Aí eu abri a palavra em Provérbios, para você dizer que eu não estou falando só para você, para você entender que eu não estou falando só para você. Vai ter com a formiga o preguiçoso, porque Deus falou comigo, pedindo para Deus abrir a porta para dentro da minha casa, não saía bater nas portas. Aí Deus me deu essa palavra: vai ter com a formiga o preguiçoso. Deus chamou minha atenção, Deus me repreendeu, Deus me exortou, porque Ele exorta todo aquele que Ele ama. Ele açoita, Ele exorta. Deus não é esse Deus que só passa a mão na cabeça, não. Ele açoita e Ele exorta. Ele disse: vai ter com a formiga o preguiçoso. Aí eu comecei a meditar na palavra de Deus, comecei a entender como é que a porta do trabalho vai abrir para mim, se eu não ir nas empresas bater na porta. Será que Deus vai mandar os empresários aqui na minha casa e dizer: lá na minha firma está precisando de funcionário, eu vim aqui te contratar para você trabalhar na minha firma? Não é assim. Mas eu estava desta maneira. Aí quando eu saí, quando eu fui ao encontro da porta, não foi a segunda porta que Deus abriu, não foi a terceira, foi na primeira. Quando eu fui e bati, eu arrumei trabalho, estava desempregado, porque eu tinha ouvido a voz de Deus, porque eu não fui rebelde, eu estava sendo rebelde, mas quando Deus falou comigo, eu deixei de ser rebelde e comecei a obedecer a Deus, de ouvir a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deuteronômio capítulo 7, glória a Deus, aleluia. Deuteronômio 7, capítulo, glória a Deus, capítulo 25. As imagens de escultura de seus deuses queimarás a fogo. Aleluia.
Deuteronômio, capítulo 7, no versículo 25. Chegue na sua casa e comece a ler a palavra de Deus. Guarde pelo menos um versículo da palavra de Deus e medite nele, e Deus vai falar contigo. Deuteronômio capítulo 7, versículo 25. As imagens de escultura de seus deuses queimarás a fogo. Aleluia. Louvado seja Deus. Capítulo 28. Não meterás, pois, abominação em sua casa, para que não sejas anátema, assim como ela. De todo a detestarás, e de todo a abominarás, porque anátema é. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor nos diz no livro de Deuteronômio capítulo 7, no versículo 25. Olha só o que o Senhor diz: as imagens de escultura de seus deuses